VUNESP 2020, Thelma Weiss, ao analisar a relação entre a disponibilidade da informação externa e a possibilidade de construção interna pela criança, afirma que, quando os meninos jogam juntos, há um determinado momento precioso no processo de cada criança, em que aquilo que seu colega ao lado está fazendo, e que é reconhecido como mais avançado, se torna observável para ela. Para a autora, quando a criança percebe tal situação é porque: letra A. O professor reproduz e mostra o que o colega faz melhor. Letra B. Detém o conhecimento que brota de dentro para fora. C. Percebe que o conhecimento existe no mundo, no meio ambiente. D. Já construiu a lógica necessária para poder aprender. Ou a letra E. Já possui a heteronomia necessária para aprender. Olá, sejam bem-vindos. Eu sou o professor Ed Soares e hoje vamos fazer uma revisão sobre o desenvolvimento lógico nas crianças e a construção interna do conhecimento de acordo com Thelma Weiss. Então, olha só. A compreensão do desenvolvimento da lógica nas crianças é um tema fascinante e complexo, que envolve diversos fatores como a maturação cognitiva, as interações sociais e o ambiente de aprendizagem. A psicopedagoga Thelma Weiss, em sua análise sobre o processo de construção do conhecimento, contribui para entender como as crianças observam e aprendem umas com as outras. Vamos então aprofundar esses conceitos ligados a esse tema, à luz das teorias do construtivismo e o desenvolvimento cognitivo de Jean Piaget. Então, etapas do desenvolvimento cognitivo, Piaget e a lógica infantil. Então, Jean Piaget foi um dos pioneiros no estudo do desenvolvimento cognitivo, né? E sua teoria descreve como as crianças constroem a lógica em diferentes fases da vida. Ele identificou 4 estágios principais que organizam a forma como a criança aprende e interage com o mundo ao seu redor. Então, a primeira fase é fase sensório-motora, que vai do 0 aos 2 anos de idade. Nesta fase, as crianças exploram o mundo por meio de seus sentidos e ações físicas, como tocar e manipular objetos. Elas não possuem capacidade de pensamento lógico, mas começam a desenvolver a permanência do objeto, que é o entendimento de que os objetos continuam a existir mesmo quando estão fora de vista. A segunda fase é o pré-operacional, que vai dos 2 aos 6 anos de idade. Nesta etapa, a criança desenvolve a linguagem e a capacidade de pensamento simbólico, o que permite maior capacidade de comunicação e resolução de problemas simples. Contudo, o pensamento ainda é egocêntrico e centrado em experiências imediatas, ou seja, a criança tem dificuldade de compreender o ponto de vista dos outros. A terceira fase é fase operatória concreta, que vai dos 7 aos 11 anos de idade. Aqui o pensamento lógico começa a se consolidar. As crianças começam a entender a conservação, a ideia de que quantidades permanecem as mesmas, apesar de mudanças em sua forma ou arranjo. Nesta fase, elas desenvolvem também a capacidade de realizar operações mentais, como classificação, seriação e o uso de regras lógicas para resolver problemas concretos. A quarta fase é a operatória formal, que vai dos 12 anos em diante. A partir desta fase, as crianças e adolescentes conseguem pensar de forma abstratas e hipotética dedutiva. Elas podem raciocinar sobre situações hipotéticas, formular hipóteses e testá-las mentalmente. Esse pensamento mais elaborado é fundamental para o entendimento de conceitos científicos e para a resolução de problemas complexos. Então, essas 4 fases demonstram que o desenvolvimento da lógica não é um processo linear, mas sim o resultado de interações entre a criança e o seu ambiente. A aprendizagem ocorre de forma progressiva, conforme a criança amadurece e se depara com novos desafios. Construtivismo e o processo de aprendizagem. O construtivismo
teoria educativa amplamente baseada nas ideias de Piaget, afirma que o conhecimento é construído ativamente pela criança, em vez de ser simplesmente transmitido pelo professor. A criança, ao interagir com o ambiente, testa hipóteses e reconstrói seu conhecimento com base nas experiências anteriores. Esse processo é essencial para o desenvolvimento da autonomia cognitiva, que é a capacidade de pensar de forma independente e crítica, observação e construção interna. De acordo com Thelma Weiss, o processo de aprendizagem infantil é profundamente influenciado pelas interações sociais e pela observação do que os colegas estão fazendo. Quando uma criança observa o colega ao lado e reconhece que ela está realizando uma tarefa de forma mais avançada, ocorre um momento precioso de descoberta. Neste instante, a criança percebe que pode aprender com o outro e utilizar esse conhecimento para construir internamente novas formas de pensar e agir. Esse fenômeno está relacionado ao conceito piagetiano de desequilíbrio cognitivo, no qual a percepção de uma nova ideia ou solução cria uma necessidade de reorganização mental, levando a novos aprendizados. Trabalho em grupo e aprendizagem. O trabalho em grupo, então, é uma excelente oportunidade para esse tipo de aprendizagem. Ao compartilhar atividades com colegas, as crianças observam diferentes formas de resolver problemas e executam tarefas, o que permite que adotem novas estratégias. A aprendizagem cooperativa, como sugere Vygotsky, com seu conceito de zona de desenvolvimento proximal, é uma ferramenta poderosa, pois o conhecimento mais avançado de um colega ou de um adulto pode auxiliar a criança a superar suas próprias limitações cognitivas, impulsionando o seu desenvolvimento. O papel do professor é ser facilitador da aprendizagem. Então, dentro dessa abordagem construtivista, o papel do professor vai além da mera transmissão de informações. O educador é visto como um facilitador do processo de aprendizagem, alguém que organiza o ambiente e propõe situações nas quais as crianças podem interagir entre si e com os conteúdos. O professor também tem um papel crucial ao formar parcerias entre os alunos, ou seja, organizar grupos de trabalho, promover atividades colaborativas. O professor estimula as crianças a observarem os colegas e aprenderem uns com os outros. Outro papel crucial é fazer perguntas e estimular reflexões. As perguntas que o professor faz durante as atividades não só ajudam a guiar o raciocínio das crianças, mas também criam oportunidades para que as crianças explorem suas próprias hipóteses e cheguem a conclusões de forma autônoma. Outro papel é promover a autonomia. Em vez de simplesmente oferecer respostas prontas, o professor incentiva as crianças a buscarem suas próprias soluções, promovendo a autoconfiança e a capacidade de reflexão crítica, estimulando a lógica nas crianças. É possível estimular o desenvolvimento da lógica infantil por meio de atividades e estratégias que desafiem as capacidades cognitivas das crianças, como jogos de lógica e raciocínio, brincadeiras como quebra-cabeças, jogos de tabuleiro e desafios de matemática simples são ótimas maneiras de promover o pensamento lógico. Leitura de histórias e contos. Ao ouvir histórias, as crianças começam a entender as relações de causa e efeito e podem fazer inferências sobre o enredo e os personagens, exercitando suas habilidades de raciocínio. Resolução de problemas práticos. Propor desafios em que as crianças precisam resolver questões do dia a dia, como organizar um grupo ou decidir qual caminho seguir, ajuda a desenvolver a capacidade de tomar decisões lógicas. Após refletir sobre os conceitos discutidos, fica claro que a aprendizagem é um processo ativo, no qual a criança constrói seu conhecimento por meio de interações com o ambiente e com seus pares. O papel do professor é criar um ambiente que estimule essas interações e favoreça o desenvolvimento lógico. Então, o papel do professor aqui é ser um mediador.
Logo, a alternativa correta é a letra D, né? Ou seja, o aluno já construiu a lógica necessária para poder aprender. Isso porque, conforme o ex explica, a criança só é capaz de observar e aprender com o colega quando já desenvolveu internamente a estrutura lógica que lhe permite compreender o que está sendo feito e aplicar esse conhecimento em sua própria prática. Esse então foi o resumo de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Aproveite, inscreva-se no canal. Eu te espero então na próxima aula. Até mais!